Olá pessoal, Rafael Craveiro aqui falando para mais uma edição do podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje com um tema muito interessante, vamos falar sobre fé. Você tem fé? Você já viveu experiências com Deus com relação à fé? Vamos falar esse assunto de forma vasta e vai ser uma série. Nós vamos ter vários convidados com outras edições falando sobre esse assunto. E hoje não podia ser diferente, meu primeiro convidado dessa edição é o meu pastor, o reverendo pastor Marco Aurélio Correia, pastor da Nova Vida de Orlando. Muito obrigado por essa oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês de novo e poder falar desse assunto que é, para mim, o melhor assunto que existe, a fé. E a fé canalizada na pessoa certa, que é a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vai ser muito bom te falar sobre isso. Você disse que isso vai ser uma série de podcasts. Essa edição vai ter mais de uma semana, é isso? Isso, nós vamos falar sobre outras edições com novos convidados, com outros pastores, pastoras, vai ser tremendo. Perspectivas diferentes, maneiras de ver diferentes, mas todo mundo falando sobre fé. E você? Ele já perguntou, eu quero perguntar também. Você tem fé? Se você tem, fica ligado com a gente, que essa conversa aqui vai ser maravilhosa. A palavra do Senhor, ela define em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova de coisas que não vemos. Na prática, pastor, como é que a gente pode definir isso aí? Na prática, eu diria assim, todos nós temos a nossa história sobre a fé, né? Até chegam a fazer algumas brincadeiras, dizem que uns têm uns fé de mais, outros fé de menos, né? Isso é uma brincadeira. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo quem tem, mesmo quem tem assim uma fé que manifesta de maneira grande, ou aquele outro que fala sobre fé, mas que é um pouco mais acanhado para falar sobre fé, é a tal da brincadeira do fé de mais e do fé de menos, mas todo mundo tem a sua história de fé, canalizada ou para Jesus ou para outros alvos, vamos assim dizer, mas fé, eu acredito, está presente na vida de todo mundo. Até porque a Bíblia, independente da religião da pessoa, todos nós fomos criados pelo único Deus, que nós cremos é o Deus da Bíblia. Pessoas têm perspectivas diferentes sobre isso. Mas a Bíblia, que é o que nós cremos, declara que Deus compartilhou com os homens porções diferentes de fé. Ora, se Deus compartilhou com os homens, em algum momento na vida dessa pessoa, independente da época, independente do lugar, independente de qual religião que ele professa, independente da sua condição econômica, financeira, cultural, em algum momento, se isso está dentro do ser humano, isso vai vir para fora. Uma hora, expressões, às vezes as pessoas, até quem diz que não tem fé, ou que não crê em nada, porque a fé está ligada a crer, a crença. Aqueles que dizem que não crê em nada, até mesmo um ateu, em determinados momentos na vida, certas frases que eles usam, que acaba saindo no meio de uma conversa, ou de uma circunstância, de uma situação, você percebe que lá dentro dessa pessoa ainda existe uma centelha de fé. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que se diz ateu. Existe ateu? Uma meia dúzia no mundo inteiro. Existem pessoas que não querem compromisso com a fé. Isso é outra história. Não quero me envolver com isso, não quero saber de igreja, não quero saber, não é só da igreja cristã, não quero saber de nenhuma religião, não quero. Ela não quer se envolver, não quer dizer que ela lá dentro dela não tenha fé. Mas vamos dizer, essa pessoa que professa, que diz que é ateu, ok? Imagina essa pessoa recebe um telefonema no meio de um dia de trabalho e alguém diz para ele assim, senhor José, por exemplo. José, sou eu. O senhor é o pai da moça fulana de tal? Sou eu, sou o pai dela. Por quê? Já começa a ficar até meio... Por quê? O que é? O que está havendo? Aí a pessoa, ele percebe que a pessoa está enrolando para falar, para explicar, e num momento sai. É que a sua filha está aqui no hospital, houve um acidente. Normalmente, qual é a frase que sai da boca dessa pessoa? A pessoa já... Olha, vê se não é esse o gesto. Põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. Mas isso é só uma frase. Isso é um colocar para fora, num momento de
inconsciente manifestação, que ele não queria manifestar fé, mas isso que está dentro dele emerge e sai. Joga para fora. Põe para fora, ou seja, ai meu Deus do céu. Outras vezes, uma situação entre marido e mulher, esposo e esposa, a situação ficando mais quente, pegando fogo, e ele é ateu, ele diz que é ateu, mas ele ama aquela mulher e ele está sentindo que aquilo vai terminar mal. E não consegue contornar a situação. E ele vê a situação ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Numa hora que ele está sozinho, que ele começa a pensar, ele diz, ai meu Deus, muda isso. Ai meu Deus, muda isso. Ai meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, toca nela. Oh meu Deus, me muda. Seja lá, as frases vai depender de quem. Mas nesses momentos de conflito da vida, essa parte chamada fé que está em todos nós, está em você também. Essa parte chamada fé. Não importa fé canalizada para onde. Porque nós vamos falar mais na frente sobre a fé cristã. Agora estamos falando de fé, é um conceito geral. O budista tem fé, o espírita tem fé, o kardecista tem fé, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o muçulmano tem fé, o seixonoye tem fé. Estamos falando de fé de uma maneira geral. Isso está dentro de nós, faz parte da natureza humana. E em algum momento, por alguma razão, isso vai vir para fora, mesmo que seja inconsciente. E depois, se você conversa com a pessoa e diz, você não diz que é ateu, como é que você falou isso? Aí ele já voltou ao momento de consciência. Aí ele vai dizer, isso é uma força de expressão, isso é uma frase, isso é a maneira de falar. Ok, conscientemente é. Mas no inconsciente, quando a situação ficou fora do controle e mexeu com ele, lá dentro dele, a fé falou alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, Senhor, agora... Alguma coisa, não sei. As frases cada um vai usar. Isso é o que eu penso. Então, fé, respondendo a sua pergunta, é algo que está em todo mundo. E como eu lido com a minha, como todo mundo. Com momentos melhores e momentos mais difíceis. O senhor, pegando esse gancho aí de casal, né, às vezes está mais quente, o senhor tem bastante, são anos, né, no evangelho, anos como pastor, o senhor provavelmente já fez gabinetes com até casais que não acreditavam em Cristo, né, e por algum motivo eles chegaram ao senhor. E qual a importância da fé naquele momento ali, num contexto, até dentro e fora de um contexto religioso? Que a pessoa vai lá, não acredita, joga para fora aquilo que está dentro, mas assim, aquela fé que ele fala não tem... Como é que você faz ali? Como é que você entende essa fé para que você possa tocar naquela pessoa e ela ver Cristo, e aí sim começar o processo dela de conhecer a Cristo e ter fé em Deus que aquela situação vai mudar? Olha só, eu sou pastor, esse ano eu vou completar 32 anos de ordenação, no dia 27 de julho de 2023. Vamos comemorar. Vamos comemorar. E diga-se de passagem, não foi marcado com Jesuscidência, para não dizer coincidência, a data de aniversário da nossa igreja, ou seja, do dia que ela oficialmente iniciou, também é 27 de julho. E eu me lembro que quando a gente inaugurou a igreja, eu não me dei conta disso, tanto que eu nem mencionei nada sobre isso, né? E depois, mais na frente, é que a gente foi entender que a minha ordenação foi justamente no mesmo dia. A gente fez a festa de inauguração da igreja e nem fiz menção que era meu aniversário de ordenação pastoral, 27 de julho. Pois bem, vou completar então 32 anos de ministério pastoral ordenado, né? Enfim, então eu já conversei com muita gente. Muita gente já passou no meu gabinete, já tive que ir a muitas casas, já tive que conversar com muitos casais, muitos, meu irmão, muitos. E sim, não com a mesma frequência, mas teve alguns casais, eu não vou dizer números, foi 3, 4 ou meia dúzia, mas alguns de casais não cristãos. Alguns que um dos cônjuges era cristão e o outro não. E eu tive, sim, por incrível que pareça, na igreja, alguns casais em que os dois não eram cristãos, mas que vieram parar
no meu gabinete para conversar comigo. E tem experiências que marcam. Você perguntou como é que eu faço num caso desse, de pessoas que não são cristãs, como é que a gente usa esse aconselhamento para levar ela a um encontro com Cristo? Pois bem, eu me lembro de um caso marcante. Eu me lembro. Eu era pastor na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma das maiores igrejas da cidade. Não vou mencionar nomes e tal, mas uma das maiores igrejas da cidade. Eu era pastor ali. E veio um casal conversar comigo, porque alguém da igreja, um irmão da igreja, é parente deles, e eles estavam assim ao ponto de se separar mesmo definitivamente. E esse parente conversou com eles e disse: vocês precisam conversar com o pastor Marco Aurélio. Não, a gente não quer saber de pastor, isso não é, assim, na nossa linguagem lá do Rio, não é a nossa praia e tal. Não, não é só isso não. Ele é uma pessoa boa para ouvir. Talvez vocês precisam de alguém só para ouvir. Vai pagar um aconselhamento de casais? Vai lá, que é de graça e tal. Vieram nessa de que vai ter alguém que vai ouvi-los de graça. Enfim, vieram. Sentaram lá. Eu apertei a mão de um, do outro, um sorriso. Servimos um café para os dois, também um para mim. E começamos a conversar. E eu percebi em 10 minutos que a separação se dava por muitas razões, mas que não era pelo sentimento de um pelo outro. Eles se gostavam, eles se amavam. Mas a famosa frase hoje, incompatibilidade de gênios. Ele era uma pessoa muito calma, muito tranquila, aquela pessoa que a gente costuma dizer assim, tem boca e não fala. E ela era exatamente o oposto. Diz a ciência que os opostos se atraem. Nesse caso, os opostos estavam separando, porque ela achava que ele não tinha iniciativa, que ele era assim e tal, que ela que tinha que ser a chefe da casa. Então, quando ela disse que ela tinha que ser a chefe da casa, eu tenho que ser aquela que como era a palavra? Que administra a casa, que toma as decisões, tem que partir de mim. Se não partir de mim, dele não parte nunca e tal. Aí foi o momento em que eu entrei com o evangelho. Eu falei, será? E é tão somente será, viu? Pode ser que não tenha nada a ver e a gente vai continuar conversando. Mas não será que é justamente aí que está a maior dificuldade de vocês? Será que ele, por ser assim tão calado, tão na dele, está vendo você tomar o lugar dele de acordo com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que a cobertura da mulher é o homem e a cobertura do homem é Deus. Por isso a mulher se sujeita ao seu marido, se submete ao seu marido. Não estamos falando de escravidão nem nada assim, porque Deus não constituiu um rei e uma vassala. Deus nos constituiu reis e rainhas, é um ao lado do outro, mas nenhum corpo sadio tem duas cabeças. Um corpo com duas cabeças é mitologia ou problema grave de defeito. Nasceu defeituoso. Porque todo o corpo só tem um cabeça. A igreja só tem um cabeça, que é Jesus Cristo. E levei o assunto por aí. E talvez, se ele já tem essa tendência de se calar, de ser tranquilo, talvez ele está se calando mais ainda para evitar que ele tenha que tomar uma decisão. Porque me parece aqui, inclusive, que é você que está querendo tomar. Porque ainda tinha mais isso. Quem estava querendo, pedindo, quase que criando o caso para uma separação, era ela. Mas ela gostava dele. Por aí eu entrei. Aí comecei a ver com eles na Bíblia, que ela disse que não, que esse negócio de que o homem aqui é o cabeça, isso é antigo e tal. Aí eu fomos para a Bíblia, foi o momento, eu vou mostrar para você o que está escrito. E aí comecei a mostrar alguns versos bíblicos onde Deus estabelece hierarquia em tudo. Na igreja existe uma hierarquia determinada por Deus, no mundo profissional vai sempre ter uma hierarquia e tal, e na família não é diferente. Deus estabeleceu uma hierarquia. E aí comecei a falar dessa hierarquia, comecei a mostrar alguns versos e tal, da palavra de Deus. Ele, obviamente, gostou demais da abordagem, ela relutou um pouco, mas o Espírito Santo começou a trabalhar ali, ela começou a olhar para ele, que eu disse, olha, talvez ele não está tomando atitudes e tal, para justamente não acontecer o que a Bíblia está dizendo, que vai acontecer e tal. Talvez ele está sendo prudente. Fui levando. O final daquela conversa foi que
Essa conversa levou 2 horas e tanto. Mas com idas e vindas, com levantar de vozes e abaixar de vozes, com um café e outro, começou a sair um sorriso no meio de uma frase. Não, mas você também... Ah, mas que é isso, né, minha filha? Mas também... Tá... Ele começou a falar, ela começou a baixar o tom de voz. E o final, porque senão a gente vai ficar aqui às 2 horas para falar tudo que eles falaram, eu nem lembro tudo. O final é que os dois terminaram de joelhos na minha sala, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso lá em Petrópolis. Então, assim, não existe situação em que a gente não tenha condição de entrar com a mensagem da fé em Cristo Jesus. Até porque, como eu disse, nós vamos fazer a parte de anunciar. A fé está dentro delas. A gente só tem que achar o momento certo para jogar aquela pílulazinha que vai tocar lá nesse ponto, para que isso levante. Às vezes isso vai ser de maneira pacífica, numa conversa gostosa, e às vezes não, a coisa tem que chegar até ficar um pouco quente, para quando chega na questão da razão, a gente vai conseguir pensar alguma coisa. Enfim, nós temos que estar ligados, temos que estar falando com Deus. Eu, toda vez que estou aconselhando, seja casal, seja jovem, graças a Deus, eu não sei se eu desenvolvi ou se Deus me deu essa capacidade de dividir meu cérebro. Uma parte está falando com Deus, outra parte está falando com a pessoa. Uma hora eu estou ouvindo mais essa pessoa e botando isso para Deus, outra hora eu estou pedindo mais Deus para Ele me falar, para eu ter o que falar para essa pessoa. Mas fato é, a fé vai encontrar sempre espaço, seja qual for a situação humana que as pessoas estejam atravessando. E é tremendo você ver o agir de Deus, né? Gente, entrou 2... entre aspas, ateus na minha sala e saiu 2 cristãos da minha sala. É lindo ver como isso. Deus faz, né? E através da mensagem do Evangelho, isso vai transformando, com certeza transformou e mudou a história daquele casal. Oh, sim, ficaram com a gente lá na igreja. Eu fiquei nessa igreja há algum tempo. Eu não posso precisar, era uma igreja grande. Já tive a oportunidade de pastorear algumas igrejas grandes. Essa se falava, eu não sei porque nunca contei, se falava de em torno de 2.400 membros. É uma das maiores igrejas da cidade em Petrópolis, né? Então eu não sei exatamente o número, mas sempre tem o que falar, sempre tem algo para compartilhar. E essas experiências marcam a vida da gente. Mas porque eu também sou casado, eu também tenho esposa. E eu ouço coisas assim que posso usar depois na minha casa, entendeu? Para evitar que essas coisas aconteçam na minha casa, né? A fé é algo assim, você imagina, até onde eu me lembre, não posso pensar, mas acho que esse casal ficou na igreja até quando eu fui transferido, saí de lá. Não me lembro ao certo isso não, mas o fato é que entrou 2 dizendo-se ateus, que vieram porque um parente insistiu, eles não quiseram dizer que era porque ia ser de graça, não ia ter que pagar um conselheiro, mas o parente me falou isso, né? Que foi essa o ponto que ele usou para trazê-los à igreja. A Mas, isca, enfim, né? Foi a isca. Enfim, entraram apenas querendo um aconselhamento, porque estavam para se separar. Ela queria se separar. Ele queria, mas não estava fazendo esforço para isso, não. Aí saiu dali uma família novamente unida, caminharam juntos. Por causa dessa história, a gente se falava muito na igreja, porque você não aconselha hoje e larga, né? Na semana seguinte, como é que tá e tal. Aí de tempo em tempo vai na casa, um cafezinho, conversa um pouco. Tem aquele um tempo de acompanhamento até a gente perceber que estão caminhando, não há mais precisar dessa atenção, porque tem outros, mas uma igreja com 2.000 pessoas, se eu for fazer um acompanhamento personalizado para cada todos, eu teria que ter 2.000 horas por dia, que não tenho, né? Legal. Pegando esse gancho dessa história, qual a história na sua vida que te marcou, que acendeu teu coração, que botou fogo em você com relação à fé? Eu tive uma grande experiência até com a minha esposa, quando ela teve o primeiro diagnóstico de câncer. Ela reuniu a família para dar o comunicado. E, na verdade, quando ela foi dar o comunicado, ela pregou sobre Abraão e Isaac. Sobre... ele tinha uma promessa. E
ele botou o Isaac lá como sacrifício, oferta de sacrifício, e só que ele tinha uma promessa. Ele tinha fé que Deus é fiel para cumprir a promessa. E Deus nunca falou para Lilian que ia curar ela. Mas ele falou promessas que ela ia viver. E se ela ia viver, ainda não tinha passado por aquilo, ela não vai morrer. Pelo menos não vai ser agora. E Morrer todo mundo vai um dia, né? Um dia todo. Então, só que eu naquele dia acendeu uma chama de fé tão grande num momento tão difícil na nossa vida como casal, né? E na minha vida também, que é o amor da minha vida, a minha esposa, a mulher que me ensina muita coisa e me ensinou muita coisa e a gente caminha muito alinhado. A gente e a gente vou perder a minha esposa agora que a gente tá... Nossa, não. E aí eu caminhei naquela palavra que ela pregou num momento difícil e a fé acendeu uma chama que não se apaga até hoje. E nós, desde 2014, estamos em 2023. Algumas coisas já se cumpriram, outras ainda não. E continuamos caminhando. E que bom que não se cumpriram, né? Amém, glória a Deus. Ainda tem bastante coisa para a gente viver junto e continuamos caminhando em fé, com a certeza que Deus é fiel para cumprir. Na minha vida, a fé marca a minha vida. Eu uso uma expressão, às vezes, assim, pode parecer que a gente quer se colocar como modelo, isso e aquilo. Acredite, não é meu caso. Não é meu caso. Eu estou com 60 anos de idade. Eu tenho mais o que pela frente? Mais uns 60? Só isso. Então, para que eu vou ficar, né, buscando... Só falta mais 60, então não precisaria. Mas o que eu quero dizer é, eu sou um milagre vivo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu não vou ficar aqui repetindo, eu já falei em um podcast nosso. Se você quiser saber um pouquinho sobre as minhas histórias na área da saúde, do que eu já passei, sou um homem que foi, entre aspas, condenado a 1 ano de vida. Isso já tem 6 anos. Se você quiser, olha os nossos podcasts anteriores que está lá. Então eu não vou falar sobre isso, não. Eu vou falar na parte da fé mesmo, da fé religiosa. Se é que existe esse lado da fé, vamos falar disso. Eu nasci num lar espírita. Minha mãe era mãe de santo, a chefe, a líder de um terreiro espírita. Era o que eles chamam de mãe de santo. E ainda muito novinho, não sei precisar a idade, eu demonstrei habilidade para tocar tambor no centro espírita. E aí fui separado e fui feita cabeça na cachoeira para ser ogã de tambor, para tocar tambor e tal. E eu fazia isso no centro da minha mãe. E fazia bem, eu tenho ritmo. Enfim. E não estou aqui para criticar a fé espírita. Cada um acredita naquilo que entende ser a sua verdade. Mas, no meu caso, eu não me enquadrava naquilo ali. Eu estava ali porque, como eu disse, eu era garoto, talvez 10, 11 anos. Bom, eu nasci dentro disso, eu ia para o centro desde pequenininho. Eu lembro-me que, quando eu era bem pequenininho, eu sentava debaixo da arquibancada e dormia ali debaixo da arquibancada. E quando eu tinha fome, eu pedia pão, não podia me trazer o pão normal, fresco, tinha que ser pão duro. Eu só gostava de comer pão duro. Era o meu apelido, pequenininho, 4, 5 anos, era pão durinho. Eu só gostava de comer o pão duro, porque eu gostava de ficar roendo, né? Enfim, e eu ficava ali dentro do centro espírita, minha mãe lá a noite toda nisso, minha avó, a família quase toda, não era toda, quase toda voltada para isso. E eu estava ali por uma questão da família, é onde eu nasci, é o meio que eu nasci. E em algum momento eu entendi que aquilo não era o caminho para mim, não era o caminho para mim. Então eu comecei a buscar a Igreja Católica e fui um bom católico. Me interessei o máximo que eu podia. Conheci um padre que hoje já não está mais entre nós, um italiano radicado no Brasil há muito tempo, chamado Padre Enrico Odenino.
um homem bom demais. Pensa num homem bom, amigo, era ele. E eu fiquei ali naquela igreja durante muitos anos e, em um certo momento, eu senti que eu tinha que atender às necessidades da igreja. E o que a igreja mais precisava, acho que até hoje ainda é, vocações sacerdotais. Eu tinha esse negócio de ser, na época, o padre, o que está à frente, o que está a serviço de Deus. E eu já namorava na época a Cristina, que hoje é minha esposa, trabalhava em um banco, na área de seguros desse banco. Esse banco não existe mais, posso dizer o nome porque não existe mais, era o Banco Nacional. Trabalhava no Banco Nacional na área de seguros. E eu era supervisor de algumas agências do banco na área de seguros. Então, os gerentes daquelas agências tinham que se reportar para mim, a quantidade de seguros que vendeu no mês, a quantidade no ramo tal, seguros de automóveis, ramos alimentares, riscos diversos, enfim, os diversos seguros, seguros de vida e tal. Eu tinha um bom emprego para a idade que eu tinha. Eu tinha uma namorada, eu estava na igreja católica e eu achei que era o momento de eu me dedicar totalmente a Deus. Algo da fé estava me impelindo a, não importa mais ter a minha própria família, casar. Não importa mais ter um emprego no banco onde eu sei que eu iria crescer mais, porque eu era era o mais jovem supervisor de 5 agências. Se eu tivesse ficado no banco, com certeza, porque esse banco, quando acabou, ele foi absorvido por outro. Eu, com certeza, teria terminado minha carreira, aposentado, com um salário alto, porque eu já tinha um salário, para alguém da minha idade na época, muito superior à grande maioria dos meus amigos. Eu me dediquei muito nessa área de seguros, tenho vários cursos de especialização na área, né? Enfim. E aí eu terminei o namoro com a minha atual esposa, eu deixei o banco não queria deixar eu sair de jeito nenhum, porque diziam que estava já conversado entre a diretoria a minha promoção a gerente regional. Eu era supervisor de 5 agências, cada supervisor era ligado a um gerente regional. Geralmente, um gerente regional tinha 5 ou 6 supervisores, ou seja, uma certa área, uma quantidade maior de agências do banco que era ligado. Eles diziam que eu ia ser o próximo gerente regional. Eu tinha uma carreira Tinha já uma pela carreira frente. pela frente, né? E, enfim, e trabalhava de terno e gravata, centro da cidade do Rio de Janeiro, com tudo que eu precisava estava ali à minha disposição. Mas eu queria servir a Deus, essa questão da fé, como você disse, na minha vida pessoal, eu queria servir a Deus. Eu deixei tudo. Ao ponto que o banco, não querendo me dar demissão, me mandou para uma psicóloga lá no centro. E eu fui a 3 sessões com essa psicóloga para que ela fizesse um parecer para o banco, dizendo que eu sabia o que estava fazendo, porque eles acharam que por alguma situação da minha vida eu estava sem domínio das minhas emoções e tal, jogando fora uma carreira e tal, tal. O banco me mandou para essa psicóloga, eu fui 3, e na terceira eu tive que dizer para ela, se a senhora não fizer o relatório dessa vez, eu vou ter que simplesmente abandonar o emprego, porque eu tenho data para me apresentar no seminário. Enfim, ela fez tal, então lá no banco entenderam e deram minha demissão e eu saí. E fui estudar para ser padre. Estive ligado a esse seminário, lá tem os seus estágios, começa com o chamado GVA, Grupo de Vocações Adultas, por causa da idade que eu já tinha. Iria, obviamente, como eu já tinha 2º grau completo, estava fazendo faculdade, iria já para um nível que eles chamam de seminário maior, então é para pessoas já adultas e tal. E eu estive ligado a esse seminário, passando por os diversos níveis, até ser um seminarista regular, morando no seminário, já usando batina, 4 anos nesse processo. E estudando. E, mais uma vez, eu não quero ofender a fé católica, longe de mim essa intenção. Nós não viemos aqui falar de igreja, viemos falar da fé. Então, eu estou contando a minha experiência. Em algum momento, algo dentro de mim disse assim, não é aqui. Não é aqui por quê? Criou-se um problema grave, porque eu comecei a falar acerca da idolatria das imagens dentro do seminário. E aí não vou entrar em detalhes, porque
Isso aqui é um instrumento público e a minha intenção não é de falar da igreja A, B, C ou D, quero falar da minha experiência. O fato foi que não havia mais espaço para mim ali. E isso foi como que puxar o tapete de debaixo do meu pé. Porque pensa num homem que queria ser padre. Largou tudo para isso. Um pregão no banco, larguei uma moça que eu amava, tanto amava que quando eu saí, não levou um ano, foi um pouquinho menos de um ano, estava casado já. Namorou de novo, noivou e casou em um ano. Então quer dizer que eu amava a minha esposa, aquela que seria minha esposa. Eu tinha deixado essa minha namorada, eu tinha deixado o banco, eu tinha aberto mão de tudo para ir para o seminário, tendo uma mãe espírita. Minha mãe não gostava muito dessa ideia. Depois a minha mãe passou a amar essa ideia. Quando ela viu que eu fui mesmo, ela foi no dia lá da minha... que é oficialmente aquela missa, recebendo os novos seminaristas. Ela foi. Tínhamos uma tia querida, que também já não está mais conosco, tia Luzia, muito católica, estava lá nesse dia. Enfim, a família estava lá. E ali passei esses 4 anos subindo por esses diversos níveis. Tem um certo... uma parte do tempo você fica na sua própria casa, vai lá uma vez por semana, depois você vai mais vezes na semana, até que você é então admitido como um seminarista regular e tal. E aí, com o dinheiro que eu tinha do banco e tal, eu consegui comprar a minha batina de um tecido de boa qualidade, o sobrepeliz, enfim, tudo. E estava lá. E, num certo momento, a questão das imagens, eu tive e tenho muita dificuldade. Porque idolatria é só adorar os santos, as imagens? Não. Idolatria é quando você põe quando você atribui a qualquer coisa um valor superior a Deus. Aí alguns vão dizer, não, mas a gente adora aquelas imagens, mas não é um valor superior a Deus. Mas você vê as pessoas se ajoelharem, se dobrarem aquilo, confiar naquilo. Isso chama-se a idolatria. Como outras coisas também são idolatria. Tem gente que idolatra o carro. Tem gente que idolatra o trabalho que tem. Tem gente que idolatra o dinheiro que tem. Idolatria se manifesta de muitas maneiras. Quando a gente fala assim, dessa questão de imagens e tal, estamos falando de um dos tipos de idolatria. Para mim, aquilo já não... E ficou esquisito dentro do seminário. Eu tive que sair. Se eu não peço para sair, eu fui informado que eu ia ser convidado a me retirar. Para não ser convidado a me retirar, eu pedi para sair. E saí. E fiquei uns dias em casa, não sei se foi 1 mês ou 2, em casa. E a minha vida mudou, porque eu queria muito ser padre. E um dia eu fui convidado para ir a um culto numa igreja evangélica. E pensa em alguém que queria ser qualquer coisa na vida, menos, entre aspas, o crente. Eu ofendia os crentes. Para mim era um bando de doido varrido, de fanáticos, coisas dessa natureza. Mas aí eu fui para satisfazer o convite de um grande amigo meu, pastor Hébio Martins. Ele tinha sido ordenado pastor e ele foi lá em casa e me convidou. E eu conhecia bem o Hébio. O Hébio era um homem que namorava muitas moças antes, sabe? Ele cara que você olha e você diz, esse cara, pastor... Aí veio aquela curiosidade, não, eu vou lá sim, eu quero, porque ele disse que tinha sido ordenado e ia ser a primeira pregação dele na igreja como pastor auxiliar. Eu falei, não, eu vou lá sim, eu vou lá porque eu quero ver isso aí. Meu amado, foi essa maneira que Deus usou para despertar minha fé. Eu fui. Quando eu cheguei lá, um grande milagre aconteceu diante dos meus olhos. O menino havia nascido e na hora de nascer não tinha passagem adequada à mãe, estamos falando de 30 e tantos anos atrás, não tinha tecnologia ainda de hoje, e usaram aquelas ferramentas que puxa a criança, acho que são fórceps, acho que é o nome, apertou demais de um lado, o olho do menino saltou para o lado de fora, e não tinha mais jeito, e esse olho já estava sem visão, já estava cego, e já estava causando um problema no outro, e os médicos marcaram para amputar o olho desse menino, porque senão ele ia perder a visão também do outro. Bom, foi a história que me disseram. E a mãe entrou na igreja chorando muito com essa criança, e eu vi esse meu amigo, que namorava tantas moças, que tinha tido a vida dele mudada por Jesus, tinha sido ordenado pastor e que ia fazer a sua primeira pregação. Antes da pregação, entra essa mãe com essa criança chorando muito,
ao ponto que meio que parou o culto, chamou muita atenção, porque ela chorava muito e alto. E ele chamou ela na frente. E ela veio e disse, por que você está chorando tanto? E ela contou essa história. Quando ela contou, ele falou assim, o Deus que me levantou como um pastor é o Deus que vai curar o seu filho. Mais ou menos assim as palavras. Algo nesse contexto. Você acredita nisso? Aquele jeito nosso de cristão de falar, você crê? E ela disse, eu creio, é por isso que eu vim aqui e tal. Ele falou assim, então me dá essa criança. Ele pegou a criança no colo, meu irmão. Botou a mão dele no olho ruim do menino e começou a orar. Final da história. O olho entrou para dentro do globo. Voltou para o lugar. Quando ele tirou a mão, eu de lá onde eu estava, eu vi isso, eu saí do meu lugar e vim bem na frente para olhar. Fui quase que nele lá. Eu queria olhar de perto. E a mãe começou a agradecer a Deus quase que aos gritos. E aí ele perguntou, tem alguém aqui de carro que possa levar essa mãe com essa criança em casa para que o culto possa continuar e tal? Eu estava de carro e eu falei, eu levo. O pastor Alvino, que hoje já está com o senhor, assumiu o culto dali para frente. O Hébio não pregou nesse dia. Nós entramos no meu carro, eu dirigindo, ele aqui do meu lado e a mãe com a criança atrás. E a criança, no meio do caminho, começou a chorar. Ele perguntou o que está vendo com a criança e a mãe falou assim, é uma hérnia umbilical que ele tem, vai operar, isso não é problema não e tal. Ele pediu para eu parar o carro, paramos. Ele disse, senhora, o Deus que curou as vistas do seu filho vai curar essa hérnia, a senhora crê? E ela disse, eu creio. Ele teve uma ação assim que eu não esperava. Ele pegou a minha mão, botou minha mão em cima da barriga do menino atrás. E começou a orar com a mão dele em cima da minha. Na medida em que ele orava, não é que tinha aquele caroço, aquele ovo, tal, mas aquela protuberância bem marcante para cima. Eu com a mão ali assim, e ele orando, ele com a mão dele, ele apertava a minha. Mas não era aquela força de que empurrou nada para dentro, não. Mas você sentia que não estava só pousado em cima, tinha uma certa pressão. Quando ele terminou a oração, a barriga estava retinha. Glória a Deus. Eu não sei dizer para você se aquela hérnia acabou, se foi para dentro, porque eu tive medo de procurar aquela mulher de novo para saber qualquer coisa. Porque aquilo desafiou a minha fé. Eu disse, gente, eu nunca vi isso. Como é que eu nunca vi isso? Estudei 4 anos para ser padre e nunca vi isso. O que é isso? E entrei num desespero. Fiquei assim, sem saber dizer para você o que estava vendo. Nessa época eu estava trabalhando em outro banco, também na área de seguros, porque eu já tinha saído do seminário, eu tinha me casado com a Cristina, ele foi me convidado em casa para esse curso. Tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu tinha saído do seminário, eu casei dentro de um pouco menos de 1 ano, então eu tinha uns 6 meses de casado, e eu estava trabalhando em outro banco, né? E um dos maiores bancos do Brasil na área de seguros. Eu era assistente de produção 2, ou seja, você começa como assistente de produção 1, 2, depois de 2 você vai à gerência. Então eu já comecei num cargo bom por causa da experiência anterior, pelos cursos e tal. E eu fiquei alguns dias sem conseguir dormir, pensando naquilo. Assim, então, um dia eu desmaiei no trabalho por falta de sono, fui levado para o departamento médico lá do banco, e você está com estafa e tal. E aí fiquei alguns dias em casa para descansar, mas aquela imagem do menino não saía da minha cabeça, porque eu dizia, esse é o Deus que eu procurei a vida inteira e nunca vi. Eu não tinha encontrado antes, agora encontrei. Agora que encontrei, o que eu faço? Agora que essa fé desabrochou dessa maneira, o que eu faço? Agora não sei o que fazer. Pois bem, eu comecei a ir para essa igreja. E eu fiquei nessa mesma igreja, eu nunca mudei de igreja. Me converti nessa igreja, dei vazão a essa minha fé, deixei isso vir para fora. Eu fiquei na mesma igreja, do dia que eu me converti ao dia que eu fui ordenado pastor. Inclusive, fiquei ainda 1 mês após ordenado como pastor auxiliar na igreja onde eu me converti. Depois de lá, eu fui enviado pelo bispo para uma outra das nossas igrejas, né? Enfim, isso mudou a minha vida de uma tal maneira. Aquilo que eu vi acontecer com aquele menino, quando eu comecei a ter os meus problemas de saúde, esse menino me vem à mente. Deus curou lá, não sei se tirou com a minha mão na barriga da criança, aquela protuberância sumiu,
O Deus que fez isso por ele pode fazer por mim. Esse é meu sentimento. O Deus que fez no passado pode fazer hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é que falta para Deus operar na vida de tanta gente, meu irmão? É fé. É fé. Ah, mas fé, mas aí a coisa não aconteceu. Oh, mas fé naquilo que você pode ver, que já está ali diante de você, não é fé, é vista. Ah, eu acredito que essa mesa está aqui porque eu estou vendo. Agora, acredite que essa mesa vai estar aqui amanhã sem ter mesa. Isso é um exemplo assim bem absurdo até, mas é fé aquilo que você não está vendo. O que você deu lá no início, Hebreus 11:1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, a fé ela transcende razão, ela transcende o que é palpável, ela transcende o que é conhecido, ela transcende aquilo que está no meu alcance. A fé vai além, a fé é aquilo quando acabou, não tem outra solução, a fé entra em ação e as coisas acontecem. A fé está aqui dentro de nós. A gente tem que cultivar ela. Eu digo assim que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Porque todos nós, meu querido, vamos experimentar momentos difíceis na vida. Eu estou pastoreando há 32 anos. Já tive momentos assim de grande êxtase, de alegria. Oh, que bênção ser um pastor. E já tive momentos de eu dizer para Deus, Senhor, por que o Senhor mandou ser pastor? Todo mundo vai experimentar momentos bons e momentos difíceis. A Bíblia diz assim, eu gosto muito da Bíblia, citar a Bíblia. A Bíblia diz, não é o servo maior do que o seu Senhor. O que a Bíblia quer dizer com isso? Os servos somos nós e o Senhor é Jesus. Então, os servos não são maiores do que o seu Senhor. Ou seja, se o meu Senhor teve momentos de grande dificuldade ao ponto de chegar a momentos de agonia. Você lembra quando ele suou gotas de sangue? Sim. Isso a ciência comprova. É possível uma pessoa ter um estágio de agonia tão profundo, é uma tristeza, é uma dor tão profunda que rompe vasos e o sangue vaza pela pele. Isso a ciência prova. Diz que acontece mesmo. Mas para que isso aconteça, o estado de agonia dessa pessoa tem que ser profundo ao ponto de provocar isso. Não é? Mas se o meu Senhor passou por esses momentos, por que eu não vou passar? Então todos nós vamos experimentar bons momentos e momentos difíceis. E a diferença é se você passa eles com fé ou negando a fé, porque a fé está dentro de você. Não tem, eu passo sem fé. Não, a fé está lá dentro. A pessoa nega. A diferença vai estar nisso. Se eu passo com fé, eu posso ver um amanhã. Hoje está doendo, mas amanhã passa. Hoje está custando, mas amanhã acaba o preço. Quando a gente não tem fé, a nossa tristeza é uma noite vazia de sofrimento. É um tempo escuro. A vida se torna sem brilho, sem cor, sem ação, sem graça, sem nada. A vida perde sentido. Mas com a fé, cada dia é uma oportunidade nova, cada dia é um novo amanhecer, cada dia o sol brilha melhor, os pássaros cada dia cantam mais bonito, as flores cada dia têm mais cor. Por quê? Porque eu tenho fé. Hoje vai ser melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. Estão falando que 2023 vai ser um ano ruim? Para mim e para você vai ser um ano maravilhoso pela fé. Ser abençoado em nome de Jesus. Vai. O mundo e até os cristãos, muitas das vezes, questionam a fé. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu e Lilian, eu peguei a minha família e vim para os Estados Unidos, vocês são malucos. Vocês estão aqui, tá tudo certo. E a gente veio debaixo de uma palavra. E como Noé tinha uma palavra que iria construir uma arca, que iria chover. E naquela época, o que era chover? Ninguém nunca tinha chovido. E todo mundo chamava ele de louco. Até que choveu. Oh, yes. E as pessoas questionam. E quando a gente anda debaixo de uma palavra e a gente é obediente e tem fé que Deus vai cumprir. Então, vou dar o meu exemplo aqui. Deus mandou a gente vir para os Estados Unidos, porque a gente tinha um propósito a cumprir aqui, eu e minha esposa, e minha filha iria fazer faculdade. Ok.
E eu acho que o ano letivo não está ainda em 6 meses. Eu acho que ainda não. Se tiver, está em 6 meses. Ela está no último ano do high school, né? Acaba agora, no meio do ano. E ela já foi aceita em uma faculdade. Olha aí, agosto, né? Vai começar a nossa querida Em nome Gabriela. de Jesus. Então, Paz, Gabriela. aquela promessa, a primeira promessa já está se cumprindo, já está encaminhada para se cumprir. Porque ela vai se formar no high school e já foi aceita numa faculdade, que aqui as faculdades têm que ser aceitas. E ela, em 6 meses de América, já foi aceita numa faculdade. Então, Deus sendo fiel e cumprindo aquilo que ele prometeu. E a nossa parte é crer, ter fé e obedecer. Porque nem sempre é fácil, né? E não é fácil, porque você sai de um país, não conhece muito a língua. Não conhece muito? Tô aprendendo. Não conhece nada. Tá aprendendo, gente. Tá aprendendo. Não conheço muito a língua. A Aline fazendo um tratamento. A gente chegando aqui com $500. Olha, eu falei de 800 no outro dia, né? Chegou 500. $500. E quanta coisa em 6 meses já aconteceu. Quantas coisas Deus já fez, está fazendo e vai fazer. E muita gente nos chama de louco. E para o mundo o evangelho pode ser louco, mas para nós é poder de Deus. É o que diz a Bíblia. E quais são os desafios para a gente manter essa fé com a chama acesa? Tem muitos. Por quê? Porque assim como existe Deus, Deus é uma verdade. A Bíblia afirma que Deus existe. E a gente crê na Bíblia, não é? Amém. Quer dizer, a mesma Bíblia diz que o diabo existe. Quem não crê que o diabo existe, não crê no que a Bíblia diz. Se não crê no que a Bíblia diz, pode até não crer em Deus, porque é a mesma Bíblia que diz que Deus existe e diz que o diabo existe. E assim como diz que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós estamos no meio de tudo isso, nós estamos no meio de uma vida abundante com Jesus, mas que também somos bombardeados com ataques que querem nos matar, roubar e destruir. E a fé é o que nos dá equilíbrio para atravessar isso. É a fé. Há momentos em que a gente não vê a mão de Deus fazendo as coisas, mas Ele está fazendo. Lembra da minha mensagem ontem na igreja? O que eu preguei ontem na igreja? Estou falando ontem aqui no dia que eu estou gravando. Para você chegar para você, já vai ter um pouco mais de dias. Mas a nossa aqui é uma conversa. Foi ontem na igreja, eu falei. Quando o povo atravessou a pé enxuto o Mar Vermelho, quando Moisés, inspirado por Deus, estende o seu cajado, o mar se abre, o povo atravessa. Todo mundo só olha no fato de que chegou do outro lado e que quando o exército de Faraó entrou, Deus fez aquela coisa e matou todo mundo. A parte mais interessante dessa passagem não é isso. A parte mais interessante é mostrar como que a vida ela é, como ela é hoje. Aquele povo atravessando o mar tinha de um lado e do outro uma parede de água gigantesca, porque ali não era uma piscina, não era um lago rasinho, era um mar. Então tinha aquela parede gigantesca de água e a água não fica parada, a água se movia. A qualquer momento o pessoal andando e vendo, qualquer momento essa água vai cair em cima de nós, vai matar todo mundo. Aí você imagina, tá empurrando carroça, o fundo do mar não tem um tapete. Não é um asfalto cheio de buraco, então a carroça cai no buraco, sai do buraco, empurra daí que o burrinho não está conseguindo puxar o cavalo e vai, anda mais rápido que essa água vai cair aí, gente, não dá para correr mais, tem gente de idade, imagina como é que era aquela travessia, gente. Eles não atravessaram 50 metros, não, era um mar. Então eles não viam a mão de Deus ali, mas a mão de Deus estava ali, era ela que segurava as duas barreiras, as duas paredes de água. A fé é assim, a gente tem que acreditar, viver isso. Eu não sei por que está me acontecendo isso e aquilo outro, mas Deus está no controle. A gente fala isso toda hora, parece que virou o que chamam de jargão, ou sei lá qual é a expressão. Todo mundo fala, Deus está no controle. É porque Ele está no controle.
No outro dia fizeram um comentário com a Lília, porque no dia que ela falou aqui que o mar abriu, né? Alguma coisa assim. Não, que Adão e Eva, tem gente que diz que não existiu. Eu disse, não, mas existiu. É a mesma coisa que Deus, ele está no controle. Eu tenho que levantar minha voz, eu não consigo. A minha fé me diz, fala, põe para fora. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus existe. Ele quer salvar você, ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele mudou a minha, ele mudou a sua. A sua esposa, câncer, era para não estar mais com a gente. E está aí. E é ela que faz a edição desses vídeos, é ela que faz uma opção de coisas na igreja, junto com outros irmãos que fazem. A fé faz isso com a gente. Ah, quer dizer, então quem tem fé não vai morrer? Não, não. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Mas a fé nos capacita a fazer coisas que no mundo normal, em situações humanas regulares, não faríamos. A Bíblia diz que com Cristo saltaríamos barreiras, com Cristo venceríamos exércitos. Ele diz, em meu nome farão sinais iguais aos que eu fiz e até maiores. Essa fé está à nossa disposição. E o melhor, eu não preciso buscar a fé. Ela já está aqui dentro. O que eu tenho que fazer é praticá-la, exercitá-la, dar espaço para ela. Mas por que muita gente não consegue? Aí entra a parte do pastor. O pastor reclama de tudo, né? As pessoas só vivem cansadas, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a leitura bíblica, não tem tempo para a igreja, tudo para a vida humana, todo mundo tem tempo para tudo, para trabalhar, para passear, para ir numa festa, para ir no mercado, todo mundo tem dinheiro para tudo que precisa, e quando não tem, dá um jeitinho. Agora, quando diz que é coisas relacionadas à fé, à casa de Deus, a Deus, ninguém tem dinheiro, ninguém pode, ninguém quer, todo mundo cansado. Ah, pastor, Deus sabe, eu chego em casa, estou morto. A fé que te dá força. A fé que te renova. Eu costumo falar assim, algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, eu não posso ir na igreja, eu estou muito cansado e tal. Eu olho para minha esposa, para Cristina, cara. Cristina trabalha pra caramba. Cristina dá maior duro, meu. E a Cristina está em tudo na igreja. Sorrindo, né? Sorrindo. Feliz, com amor na obra, com prazer é de estar ali. Não é. É super forte? Não é. É super mulher? É a Mulher Maravilha? Não é. É por causa da fé. A fé renova. A Bíblia diz que, né, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voarão como águias, correrão e não se cansarão. É a fé. Então eu te convido, viva pela fé. A vida vai ficar muito mais fácil, muito mais leve e muito mais gostosa. E se você quer agradar a Deus, tenha fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível. Não é difícil, muito difícil, quase impossível. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí explica por quê. Porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E o melhor, e que é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. A fé é o sentido da vida, irmão. A fé é o sentido da vida. E quando a gente tem essa vida com o Senhor e tem essa fé em Deus, grandes coisas, a gente experimenta, tem experiências com Deus tremendas, como você falou, eu cheguei a falar algumas coisas, e muitas ainda, em 6 meses aqui, quantas coisas já aconteceram. Parece que eu tô aqui, sei lá, 2 anos já. De tanta coisa, e todo dia é uma coisa, todo dia. E Deus, cada vez mais, com tudo que acontece, Ele vai testificando aquilo que você se propôs a viver, que é obedecer o que Ele manda. E aí você vai caminhando pela fé e Deus vai... E as coisas vão acontecendo. Uau! A fé te move, cara. A fé te move. Quando você falou de estar aqui há 6 meses, quando eu retornei para a minha vida com a América tem 32 anos. Quando eu retornei para a América, eu estava como pastor auxiliar numa igreja enorme no Brasil. O pastor, eu não era o pastor presidente dessa igreja. O pastor presidente, Bispo Miguel, éramos 6 auxiliares e eu era um desses auxiliares. Mas eu era um pastor de tempo integral.
casa, salário, seguro, saúde. Eu tinha uma vida estável. Quando eu falei que queria voltar para a América, falaram, mas você está doido, vai deixar um igrejão desse? Um igrejão, você conhece. Uma igreja linda. E não é só o prédio, não. O prédio, sim, é confortável, é bonito. Mas o povo daquela igreja... Gente, como aquele povo nos recebeu. Como aquele povo cuidou de mim, da Cristina. Como, de repente, a gente sentiu que não estava mais assim, um pastor transferido para uma igreja. Não, como a gente já... Daqui a pouquinho a gente já se sentiu em casa, já era a nossa família, a gente já comia junto ali na cantina, ria com o povo. Não é aquele pastor que veio de fora, nomeado, e que às vezes a gente fica assim meio que deslocado, leva... Não, ali em Caxias foi chegar e eu tô em casa, gente. Entendeu? Quando a gente diz que vai sair com esse sentimento, eu tenho esse sentimento até hoje. Eu teria problema de voltar hoje para Caxias? Nenhum. Eu tinha um sentimento de que Deus estava me direcionando a abrir uma igreja nos Estados Unidos. E que já está aberta, já está funcionando. E que daqui a pouco, não sei, vai ser você, ou o pastor Marcos, ou outro irmão, ou alguém que o conselho vai nomear, vai pastorear essa igreja, e aí eu vou para onde? Não sei, pode ser que eu volte para Caxias, não sei. Mas para sair de lá precisou de fé. Porque como é que você sai de um... Olha só, olha a vida como está difícil hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você largar uma igreja prontinha para ir começar numa outra que não tem nem lugar. Deixar 1000 e tantos irmãos que congregam com você para ir para um lugar onde você não conhece uma única pessoa. Deixar um salário confortável para você viver dignamente com a sua família todo mês para ir para um lugar onde você vai ter 0 de salário. Deixar um ministério de tempo integral, que é o que eu amo fazer, para vir para cá e voltar, como todo mundo, a ter trabalho secular. Nada errado, mas eu já tinha minha vida como um pastor de tempo integral. Voltar ao trabalho secular quase aos 60 anos de idade, com uma visão de abrir uma igreja aqui, que eu sei que não estou fazendo para mim, porque daqui a um tempo, outro vai pastorear essa igreja e eu vou seguir. Ou vai abrir em outro lugar, ou vai voltar para Caxias, ou para São Paulo, para onde a igreja achar que é melhor para o serviço da igreja. Como é que a gente faz um negócio desse? Com olhos normais, naturais, não tem lógica. Não faz sentido. Mas pela fé, a gente sabe que pode fazer coisas para Deus. A gente sabe que vai vir barreiras e elas vão ser superadas. Que vai haver dificuldades e elas serão superadas. A minha vida e a da Cristina é marcada pela fé. A gente vive pela fé. Quando a gente enfrenta aqui na cidade dificuldades, já houve, não da parte dos meus bispos, não, mas já houve conselhos de, larga isso, cara. Volta para casa. Eu tenho vontade de voltar, um dia eu vou voltar. Mas eu só posso voltar quando a igreja precisar de mim lá. Por quê? Porque por fé eu dei esse passo. A fé nos motiva, a fé nos energiza, a fé nos dá coragem. Porque o Marco Aurélio não tem essa coragem toda não, meu amigo. Deixar um salário todo mês, uma casa própria, uma igreja cheinha, eu não precisar ficar indo na rua buscar ninguém. Largar isso tudo para o quê? Se tivesse uma outra igreja aqui, eu podia dizer assim, porque escolheu um lugar melhor. Mas trocar tudo isso por começar absolutamente nada. Nada. É por fé, meu irmão. A minha vida é marcada pela fé. Tudo que eu faço é baseado na fé. E Deus nunca me decepcionou. Eu já decepcionei Ele. Eu sei disso. Mais de uma vez. Mas Ele nunca me decepcionou. A fé não decepciona. A fé em Deus. A fé na pessoa certa. Porque aí é para outro dia. A fé canalizada para lugares errados, para pessoas erradas, lamento, ela só traz problema. Mas a fé na pessoa de Jesus Cristo é garantia de uma vida feliz. Não quer dizer que vai ser só lá em cima, não. Tem dificuldades, tem lutas, mas é uma vida muito feliz. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E para a gente chegar para o final... É mesmo, tem que chegar no final. Infelizmente, o papo está muito legal. Aqui na hora que ele ia falar isso. Olha, o papo está bem legal.
Deus tem falado aqui no nosso meio, na nossa mesa, e eu tenho certeza que vai edificar o povo. E o que o senhor pode falar para a gente poder fechar esse assunto com relação à fé? A nossa fé do dia a dia, do cristão. Qual o conselho que você pode dar, pode passar aí para a gente da ovelha, do cristão ter a fé do seu dia a dia? Acordou, o que vai acender essa chama ali do povo para a gente caminhar em fé e viver a palavra? Eu vou dizer. Bom, primeiro que esse assunto vai continuar, e você disse que tem pastor e pastoras convidados para isso. Vão ter outros convidados de outras igrejas. Vai ser pastor e pastora. Pastor e pastora. Então vamos ter, assim, lentes diferentes sobre o assunto, né? Coração masculino é um, coração feminino é outro. Esse nosso podcast vai estourar, vai ser joia. Mas olha só, no dia a dia, como que eu vivo a minha fé? Eu vou dizer para você o meu caminho, que para mim tem funcionado muito bem. Se você achar que combina com você, segue. Acordou? Obrigado, Deus, por mais esse dia. Aí isso é só uma frase. Isso é uma expressão de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Levantou, vai para o banheiro, escovar dentes, tal. Aí falou com a esposa, deu um beijinho, e agora está fazendo isso e aquilo. Está ligado em Deus. Vai para o trabalho. Claro que tem coisas do trabalho que você tem que ver, mas você vai ver quando chegar lá no trabalho. Vai falando com Deus. A minha fé eu vivo assim, eu vou falando com Deus. Ligo meu carro para sair, vou falando com Deus. Parou em algum lugar, esteja conectado com Deus. 24 horas. Não é ser fanático, não é deixar de passear. Quando eu passeio, Deus passeia comigo. Quando eu vou com a Cristina no cinema, Deus vai no cinema comigo. Quando a gente vai para um restaurante, você sabe que a gente vai N vezes, Deus vai com a gente. Quando a gente vai comer pastel, Deus está ali comendo pastel com a gente. É Deus na nossa vida o tempo todo. Porque se não for assim, a tendência dessa fé é começar a esfriar, até que de repente ela gelou. E tem um ditado antigo que diz que é pior consertar algo do que fazer algo. Mantenha a sua fé viva. Leitura bíblica. Você não precisa ler 2 horas, não. Tivemos um irmão na igreja lá na Califórnia, quando eu fui pastor lá, quando eu fazia o meu mestrado de teologia, no Fuller Theological Seminar. Nós pastoreamos uma igreja lá, tinha um irmão, Vanderlei, hoje ele é pastor. Quando ele se converteu, ele lia a Bíblia, ele disse para mim que ele lia a Bíblia entre 2 a 5 horas por dia. Que bênção! Mas eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo para isso. Lê 10 minutos. Pastor, 10 minutos eu não tenho esse tempo. Aí você não quer, já falamos em outros podcasts aqui. Tem gente que quer, tem gente que não quer. E Deus não vai te obrigar. Aí é com você. Mas se você quer, 10 minutos de leitura e viver ligado. Você não tem que estar orando dia e noite sem parar, não. Você não tem que subir escadaria de igreja de joelho para estar ligado com Deus, não. É o que você for fazer. Eu termino com essa frase. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais isto para Deus. O dia todo. Trabalhar para Deus. Comer para Deus. Voltar para casa para Deus. Deitar na cama, falar com Deus. Sair da cama, falar com Deus. E aí pronto, a vida vai ser muito, muito melhor para todos nós. A minha é assim. Obrigado, pastor. Mais uma vez foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Esse assunto, esse podcast vai continuar com outras edições, com outras pessoas. Eu quero te fazer um convite. Compartilha o podcast. Manda para os teus amigos. Manda para todo mundo. Envia até os confins da terra a mensagem do Evangelho para chegar nos corações do mundo inteiro. Os links, tudo vai estar aqui embaixo na bio. Compartilha, chama os amigos, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida e para a vida de todo mundo. E se você mora na região de Orlando, venha nos fazer uma visita ali na Igreja de Nova Vida de Orlando. Nós estamos ali no templo da Christ the King Lutheran Church,
Os americanos têm o culto deles de manhã e nós temos o nosso culto à noite, às 6 horas, de 6 às 7h30, 7h45, por aí. Depois temos sempre um lanche, uma comidinha, um bate-papo, uma comunhão gostosa. A Christ the King Lutheran Church fica no número 4962 da South Apopka Vineland Road. 4962 South Apopka Vineland Road, em Orlando, Flórida. Você vai chegar, você vai ver uma igreja bem bonita, tem um vitral bem grande e o nome lá do lado de fora, Christ the King Lutheran Church. A igreja de Nova Vida de Orlando se reúne nesse mesmo prédio, nesse mesmo tempo, e você é nosso convidado. Domingo, às 6 horas e quintas-feiras, nosso encontro de oração. É 1 hora de oração, de 8 às 9. Venha estar conosco. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Obrigado e até a próxima. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, gente. Em nome Tchau. de Jesus.